Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Boa noite a todos vocês, vieram aqui, de enfrentar esse frio, o cansaço da semana para estarem aqui aprendendo, e não somente aprendendo, mas sendo transformados, pela palavra do Senhor, porque é uma palavra que transforma. E eu tenho certeza que a partir do momento que nós ouvimos coisas que eram do cotidiano deles, Ana Deva, estava esperando a senhora. E hoje, com o avanço da tecnologia, nós podemos avançar um pouquinho até mais, e eu gosto muito de trabalhar com a parte analógica da Bíblia, de comparação com também coisas da nossa realidade, que o Senhor fala muito comigo. Eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pelo nosso Criador e pelas criaturas com que Ele faz, com a beleza da natureza, com a grandeza das coisas que Ele fez. E essa noite eu vou estar falando um pouquinho sobre metamorfose, que é um processo conhecido mais pela transformação da borboleta, da lagarta em borboleta. Só que na minha pesquisa biológica sobre a metamorfose, eu descobri que outros animais também fazem metamorfose. Eu vou estar apresentando para vocês como curiosidade, Eu sou do interior, então ver uma lagarta se transformar em borboleta é uma coisa que eu acompanhei, a minha infância toda, Não sei vocês, Ellen, Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de estar. A Suzy com certeza, Suzy? Já viu? Então, assim, é algo que até hoje, inclusive num dos documentários que eu assisti, no final, o biólogo, eles estavam tentando descobrir o que acontecia no processo da crisálida. E até hoje eles não conseguem explicar. E ele disse, no finalzinho da sua fala, que ele não existe como explicar, não tem como explicar aquilo sem entender que foi uma força inteligente que criou. Que não foi como Darwin disse, que foi um processo evolucionário, mas que a própria biologia, hoje os cientistas testificam a presença do Senhor como Criador de todas as coisas. Então, a palavra metamorfose, ela vem do grego metamorfo, que quando a gente estuda a palavra de Deus, principalmente na versão Septuaginta da Bíblia, que foi a versão escrita em grego, essa palavra ela é sinônimo de transformação. Então, metamorfose e transformação é a mesma coisa. Então, quando a gente olha no dicionário o significado, Então, aí está alguns significados no dicionário do que é a metamorfose. Mas, biologicamente, para resumir, o que está escrito aí, a metamorfose nada mais é do que o desenvolvimento da fase jovem para a fase adulta, ou da imaturidade para a maturidade. E aqui tem algumas curiosidades. Vocês sabiam que a Joaninha fazia metamorfose? Eu não. A Joaninha, ela faz metamorfose. Então, tem os ovos, tem a fase de larva, que parece um besouro, que é totalmente diferente do ovo. Tem o casulo, que é totalmente diferente da Joaninha. Eu não sabia que a Joaninha fazia metamorfose, foi uma curiosidade. E outros animais, como os sapos, os sapos também são considerados metamórficos, porque eles apesar de ser a mesma natureza e a mesma qualidade genética, eles são animais completamente diferentes. O girino e o sapo são animais completamente diferentes. Mas o mais famoso, sem dúvida, é a borboleta. A borboleta, ela bota os ovos na planta hospedeira, aqueles ovos se transformam em larva, que se transformam em pupa ou crisálida, ou qual é o nome? Casulo, e depois se transforma na borboleta. Então, esse é o ciclo de vida da borboleta, e a transformação disso se chama metamorfose. A larva, ela é considerada a fase imatura, a fase jovem. A fase jovem da borboleta, E a borboleta é a fase adulta do animal. Então, algumas curiosidades sobre a lagarta. Ela se alimenta de folhas, se movimenta lentamente, ela praticamente se rasteja sobre as folhas. Ela tem uma visão extremamente rudimentar. Ela só consegue discernir o escuro do claro.
à luz da escuridão, e não tem funções reprodutoras. A lagarta, ela não se reproduz, ela não tem órgãos reprodutores. Então, não há como nascer nada de uma lagarta. Já a borboleta, ela se alimenta de néctar, um alimento superior à folha. Chegam a voar a 1.000 metros de altura e alcançam velocidade de 20 km por hora. Viajam uma distância de 3.000 quilômetros, uma borboleta chamada borboleta monarca, comum aqui da região nordeste dos Estados Unidos e Canadá. Todo inverno ela migra para uma região do México. E são centenas de milhares de borboletas que todos os anos, né, depois desse ciclo, né, depois ela virar larva e o casulo e a borboleta, ela migra dos Estados Unidos e do sul do Canadá para uma região no norte do México, no Golfo do México. Para ali elas passarem o inverno e depois voltarem para cá, para colocar os ovos dela novamente e reiniciar o ciclo. Se reproduzem, elas botam, né, elas colocam ovos de 25 a 10 mil ovos por borboleta. E o sistema de visão dela é extremamente avançado, o que permite ela ver do ultravioleta ao infravermelho, né, que é uma visão extremamente mais aguçada do que a nossa. Ela consegue discernir cores melhor do que o ser humano. E o campo de visão dela é de 180 graus, diferente da lagarta, que só tem como olhar para uma direção. A borboleta, com os olhos maiores, o campo de visão dela também é maior. Então, o que a gente aprende com isso? Que apesar de ter a mesma natureza, elas são animais extremamente diferentes. Então, a gente pode concluir que os habitats, elas são diferentes. Enquanto a lagarta só rasteja nas folhas, a borboleta tem um mundo para ela conhecer. A alimentação dela também é diferente. O que a lagarta come, do que ela se alimenta, é diferente do que uma borboleta se alimenta. A visão dela, como eu acabei de falar, também é diferente. A da borboleta é extremamente superior. A maneira como ela se comporta e se relaciona são diferentes. A lagarta, ela não se relaciona. Ela não precisa de ninguém. A borboleta, ela precisa. Ela sempre procura um macho ou uma fêmea para estar copulando, para estar junto. Outra característica, a lagarta não tem condições de se reproduzir, como eu disse. Ela não se reproduz. E como a gente traz isso para a nossa realidade? A lagarta, assim como nós, elas sentem a necessidade de se amadurecer. Eu imagino que elas ficam ali, né, olhando as outras borboletas voando e pensando, nossa, eu queria ser como uma borboleta. Eu quero amadurecer para eu chegar naquele patamar. Eu quero ser como aquela borboleta, eu quero voar, não quero ficar só rastejando aqui. A mesma maneira acontece conosco. Então, a primeira coisa que acontece com a lagarta quando ela sai do ovo, quando ela entra no processo de larva, ela tem um desejo de se alimentar. Quem já leu aqui The Very Hungry Caterpillar? Quem tem filho aqui já deve ter lido, né? A lagarta, né? Que não parava de comer. Ela sempre comia, ela sempre queria mais. E assim a lagarta. A lagarta, ela é um estômago ambulante. Ela vive para comer, né? E assim somos nós. Principalmente quando nós começamos a nossa caminhada cristã, quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender. Quanto mais a gente descobre do Senhor, mais a gente quer descobrir, menos a gente acha que a gente sabe. A gente é despertado em nós uma vontade de conhecimento daquilo que nós não conhecemos. E nós queremos nos encher dele. E a palavra de Deus diz, desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. E nos alimentando a gente vai crescendo, certo? E a lagarta, durante a vida dela, ela troca de roupa. Porque à medida como ela cresce, a pele dela não tem tanta elasticidade, então ela tem que tirar aquela pele e colocar outra, à medida como ela vai se alimentando. Ela vai deixando aquelas coisas velhas para trás, aquela vestimenta que está apertando ela, que não está dando espaço para ela crescer, e ela troca. E chega numa fase que a pele dela não estica mais e ela não pode trocar mais de pele. Se ela trocar, ela não tem outra. Então, a primeira coisa que ela faz, ela se prende a um galho ou uma folha e se coloca numa posição de J. Que lindo, não é?
É a primeira marca dela, que ela está pronta para virar uma borboleta. Ela se coloca numa posição de J. E a partir dali ela se rasga. Ela começa a se rasgar na parte de trás e começa a tirar a pele pela última vez. E ela vai se recontorcendo, se recontorcendo, se recontorcendo, até que a pele toda vá para cima e ela saia. Mas não tem mais pele. Então esse processo se chama crisálida. Eu vou estar lendo essa parte em Efésios, que reflete um pouco como essa parte crisálida significa para nós. Em Efésios 4:17 diz: assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados na vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de toda a antiga natureza, de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixe que o Espírito renove seus pensamentos. Vou ler de novo. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes e revistam-se de uma nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Quando nós nos revestimos do novo homem e largamos a nossa natureza antiga, pecaminosa, para trás, é isso que acontece. Nós estamos nos livrando e estamos nos preparando para entrarmos num casulo e dali sim cumprir o propósito que Deus plantou em nós desde o início. Porque todos nós temos um propósito. Toda criatura de Deus tem um propósito. A lagarta, ela não nasceu para morrer lagarta. Ela nasceu para morrer borboleta. Assim nós não nascemos para morrer como nascemos, mas nós precisamos ser transformados e moldados pela palavra de Deus, para que assim a gente consiga chegar no propósito que Ele tem para cada um de nós. Em Efésios 4:28 diz: quem roubava, não roube mais. Nós devemos trocar o vocabulário torpe por um vocabulário sadio e edificante. Nós temos que abandonar toda amargura, todo ódio, toda ira, toda malícia, toda blasfêmias. Não tem como eu dizer que eu sou de Cristo, sendo que eu continuo fazendo coisas de lagarta. Não tem coisa, como eu deixei bem claro aqui, uma lagarta vive diferente de uma borboleta. Uma borboleta tem comportamentos e atitudes diferentes de uma lagarta. Mas como que acontece esse processo, né? Quem diz ser de Cristo que se comporte como tal. Quem é borboleta não vive como lagarta, como eu acabei de dizer. Então, a primeira coisa, precisa haver uma decisão de transformação. Isso não depende de ninguém, isso é pessoal. Tipo, eu decido ser diferente. Eu quero tomar um rumo diferente. Não adianta a igreja toda estar orando por você e estar te convidando para vir na igreja e estar fazendo trabalho e estar fazendo campanha, sua mãe e seu pai de joelho orando pelas nossas vidas. Não adianta se não tiver uma decisão pessoal. Eu quero mudar, eu quero transformação, eu quero entrar no casulo. Porque para virar borboleta, a lagarta sabe que ela precisa entrar no casulo, que ela precisa virar uma crisálida. Então ela decide fazer isso, é uma decisão própria dela. A constância em viver o processo, nós não podemos pular os processos, porque existe propósito de Deus nos processos. Por mais que eles não sejam confortáveis para nós, eles são necessários para alcançar o propósito. Filipenses 3:13 e 14 diz: mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me, mentalmente, das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, ao objetivo, ao propósito de Deus, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Jesus Cristo. Então, nós precisamos
deixar de ser lagarta, deixar de ser aquele ser que éramos antes e buscar viver o centro da vontade de Deus. E o Senhor falou muito comigo com relação a isso, né? A pastora Samila falou muito sobre esse aspecto no domingo, e foi lindo, que está em 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia como menino e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Então hoje, nós precisamos, nossos comportamentos, nossas atitudes, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, a maneira como nós falamos, tem que ter maturidade. Nós não temos que ser como criança que emburra por conta de qualquer coisa, que discute, que grita, sabe, que fica de mal, que vira as costas e sai, que evita. Nós precisamos ter atitudes maduras. A partir do momento que a lagarta decide entrar na crisálida, não tem mais volta, é um processo irreversível. Então, mas para o crente, às vezes, ele quer voltar. Quando as coisas começam a apertar, o confronto começa a acontecer, as circunstâncias começam a dificultar, ele tende a voltar para trás. Em 1 Coríntios 14, 20 diz: irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Então, o processo de metamorfose no cristão, ele acontece aqui, ó. É no pensar. É na maneira como a gente pensa. Em 1 Coríntios 3, 1, 3 diz: irmãos, não vos pude falar como as pessoas espirituais ou maduras, mas como pessoas carnais ou imaturas, como as crianças em Cristo. Pois havendo entre vós inveja, contenda, não sois porventura carnais e não estáis andando segundo os homens? Paulo escreveu isso numa situação que eles estavam questionando quem é de Paulo e quem é de Apolo. Eu sou seguidor de Paulo, eu sou seguidor de Apolo. Se existe esse tipo de comentário entre nós, isso é um sinal de imaturidade. Se existe sinais de contendas, de conversa fiada, de inveja, de coisas entre irmãos, isso é sinal de imaturidade. São eternamente bebês na fé. Se recusam a passar pelo processo que gera maturidade e regridem a condição inicial. Eles veem onde eles precisam ser trabalhados, mas eles fazem de conta que não estão vendo, porque entrar num ambiente apertado de confronto, que é um casulo, ninguém quer. É muito mais fácil a gente ficar na nossa zona de conforto e continuar sendo alimentado com leite. Né? Porque o alimento sólido que traz a maturidade, nem sempre ele é fácil para a gente digerir. Deixa eu voltar. Tanto é que em Hebreus 5:12 diz: voltaste a necessitar de leite, quando já deveis estar recebendo alimento sólido. E é uma tendência natural do ser humano. O ser humano, ele não gosta de dificuldade, ele não gosta de ser confrontado, ele não gosta de ser decepcionado, ele não gosta de ser frustrado. Então, toda situação ou circunstância que existe alguma maneira de confronto, de correção, ele tende a dar um passo para trás e voltar atrás, porque ele não quer viver aquilo, e aquilo é necessário. A lagarta sabe que precisa enfrentar o processo, mas muitas vezes nós não sabemos. A lagarta, ela sabe que para ela chegar onde Deus quer que ela chegue, ela tem que passar por aquelas dificuldades, ela tem que conviver com aquela pessoa difícil, ela tem que trabalhar naquele trabalho que às vezes ela não gosta. Ela precisa viver o processo para chegar onde Deus quer que ela chegue. E a partir do momento que ela chega, isso é uma parte que o Senhor falou muito comigo, a partir do momento que ela passa por aquele processo de tirar ali a última pele e ficar dentro do casulo, o casulo ele fica duro, né? Ele fica rígido, apertado, escuro, e ela não consegue se mover. Ela só tem uma escolha a fazer. É como se ela se entregasse à morte. Ela simplesmente se entrega à morte, porque ela entende que ela não tem saída, que ali dentro ela precisa sair diferente. Não tem como ela continuar uma lagarta dentro do casulo. Então, em Romanos 12, 1, 2 diz:
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo. Lembrando que a lagarta estava viva antes de entrar dentro do casulo. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação de vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o processo de metamorfose no cristão, no homem e na mulher de Deus, ele é aqui, como eu disse. E esse processo se chama metanoia. No dicionário significa mudança, transformação de caráter ou na maneira de pensar, modificação espiritual ou conversão, modo novo de conceber ideias, de se comportar, de enxergar a vida e a realidade. Então, quando chegamos a esse ponto de querer essa transformação e decidimos então viver o processo difícil que muitas vezes Deus tem na nossa vida, isso na lagarta se chama estólise. E a estólise nada mais é que um suco gástrico que ela solta do sistema rudimentar gástrico que ela tem, e ela começa a consumir tudo aquilo que ela comeu. E ela começa depois que ela come tudo que está no estômago dela, aquele suco começa a ir para as outras partes do corpo dela. E ela literalmente se derrete dentro do casulo. Ela vira uma sopa. E tudo aquilo que não presta, que ela não vai usar como borboleta, que ela não precisa, ela elimina. E aquilo que ela consegue reciclar de células, ela recicla, mas de uma maneira superior. Ela usa aquilo para o bem, né? E o Senhor falou muito acerca comigo sobre a maneira como a formação da borboleta se inicia com a destruição da lagarta, né? Como eu falei. Em Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo em mim. Não é igual, gente? A lagarta, ela decide entrar dentro do casulo para se matar. Ela sabe que aquilo ali é um caixão, que ela vai crucificá-la ali dentro. E assim somos nós. A partir do momento, a decisão de viver a estólise nas nossas vidas, de nascer algo diferente, de viver algo diferente, o propósito de Deus, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. É matar o nosso eu. É crucificar junto com Jesus Cristo, e não permitir que as nossas vontades, que os nossos anseios sejam superior ao propósito que Ele tem para as nossas vidas. Sair da zona de conforto é necessário. Se prostrar diante do Senhor e deixar Ele te confrontar, deixar Ele te confrontar nos seus relacionamentos, deixar Ele te confrontar no seu dia a dia, deixar Ele te confrontar na palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus e você leva cada tapão na cara, porque você passa vergonha, porque você olha o quão pecaminoso você é, o quão errado você é, e você deixa a palavra de Deus te constranger através do Espírito Santo de Deus. Isso é parte de entrar num casulo. Isso faz parte do nosso processo. Quem pula esse processo não consegue virar borboleta. Quem pula o processo de confronto não consegue alcançar o propósito que o Senhor tem. O poder nas Sagradas Escrituras. O que a palavra diz? O que a palavra faz conosco? A primeira coisa que ela faz, ela confronta. Ela te mostra quem você realmente é e te mostra onde você tem que estar. Ela te traz constrangimento, você sente vergonha do que você é e de como você tenha feito as coisas. Ela te provoca arrependimento genuíno. Você decide deixar de fazer coisas e passar a fazer coisas para viver aquele propósito. E ela gera transformação. Não significa somente mudanças externas. Não significa mudar de roupa, começar a falar, paz do Senhor, aleluia, glória a Deus. Isso é o que o homem vê. Mas o que importa é o que está acontecendo dentro de você. É o que Deus vê. Será que quando Deus olha no nosso coração, o que Ele vê? Porque Deus vê, Deus sabe. Não adianta, por exemplo, eu virar para a Dona Deva e falar: paz do Senhor, Dona Deva, sendo que no meu coração eu não estou desejando aquilo para ela. Eu estou desejando algo mal para ela.
Eu não posso virar para o Sandro e falar, Sandro, tudo bem? Sendo que eu não estou nem querendo saber se ele está bem ou não. O Senhor conhece o nosso coração. Então, a nossa mudança, ela precisa, assim como a lagarta começa a se dissolver e se mudar por dentro, a gente precisa ter uma mudança por dentro primeiro. Porque a mudança por dentro, de verdade, ela reflete automaticamente no nosso exterior. Ela reflete automaticamente nas nossas atitudes e comportamentos. A mudança deve ser sempre começar por dentro e refletir em atitudes e em comportamentos fiéis a essa transformação. A histogênese ela acontece depois da histólise. E a histogênese é o processo que começa a formação real da borboleta dentro do casulo. Em 2 Coríntios diz, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Naquele momento que começa a histogênese da borboleta, ela deixa para trás as patas dela, que eram pequenininhas. E elas passam a ter pernas compridas, articuladas. Ela deixa de ter uma antena pequena e ela passa a ter uma tromba, uma antena grande. Ela passa, ao invés de ter um olhinho pequenininho, ela tem um olho grande, com uma visão extremamente superior à antiga. Então, as coisas velhas, principalmente aquelas que não vão te fazer bem, né, no propósito que o Senhor tem para você, deixe elas para trás. E faça igual a borboleta. Recicle aquelas que você pode usar para depois. O que não tem utilidade na vida adulta é eliminado ou reciclado em novas estruturas. O que a gente pode reciclar do que não foi bom na nossa vida? São as nossas experiências de vida. As nossas experiências de vida são nossos traumas, nossos medos, nossas decepções, nossas debilidades, nossas desilusões. Não é que essas coisas elas devem parar de doer, mas elas devem ser cicatrizes que curam. Você não deve esquecer a sua experiência de vida, é o seu testemunho. É quando você encontrar com alguém que passou ou está passando por um processo semelhante, você vira e mostra assim a sua cicatriz e diz, olha, passei por isso, realmente doeu, mas eu venci no Senhor, o Senhor me curou, o Senhor me transformou. Então a nossa experiência de vida, sim, ela não deve ser trazida como ela era, ela deve ser modificada e reciclada, né, como o nosso testemunho de vida. Romanos 5, 3, 4 diz, mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. Isso quer dizer que a perseverança no Senhor, diante das dificuldades, diante dos conflitos, dos confrontos que a gente passa na nossa vida, né, no nosso dia a dia, é o nosso combustível. É saber que tudo que está acontecendo tem um propósito no Senhor. Em Romanos 8, 28 diz, e sabemos que todas as coisas, né, as boas e as ruins, não são só as boas, né, as boas e as ruins, concorrem ou colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Então, todas as coisas ruins também são necessárias. Por mais que a gente não entenda no momento por que a gente está vivendo aquilo, por que a gente está passando por aquela dificuldade, por que a gente tem que lidar com aquela pessoa difícil, por que a gente tem um problema no trabalho, por que a gente tem um problema de briga de trânsito. Todas as coisas são permissão do Senhor e fazem parte de um processo. E a gente não pode tentar impedir esse processo. Porque a partir do momento que você mete o dedo no casulo da borboleta e tenta tirar ela de lá, aquela força que ela ia usar para sair do casulo é algo que ia amadurecer ela, que ela ia continuar vivendo alto. Mas a partir do momento que o processo é abortado, o propósito também é abortado. Porque você não consegue ser o que Deus te chamou para ser, porque você abortou o processo.
Então, quando a gente passa por problemas, gente, passa por dificuldades, todos nós, é bíblico, nós passaremos por tribulações, nós passaremos por problemas, nós teremos problemas de relacionamento, nós encontraremos alguém para pisar no nosso calo, que vai nos confrontar, são tudo necessário, é parte do casulo, é parte, gente, não é confortável, a gente precisa entender que sair da zona de conforto, viver aquilo que a gente não quer, faz parte do processo que Deus tem para fazer na nossa vida, para nos dar maturidade. Se a gente não for fiel nas coisas pequenas que Ele faz, que Ele permite que a gente tenha, como Ele vai conceder a nós as coisas celestiais? A gente precisa ser fiel até nas coisas injustas, diz a palavra do Senhor, até nas nossas dificuldades. A crise da crisálida. A crisálida é uma crise. Nós precisamos das crises. Nós precisamos, às vezes, de uma doença. Nós precisamos, às vezes, de um problema financeiro. Nós precisamos, às vezes, de um problema familiar. Né? Porque esses problemas, essas crises, são as nossas crisálidas. Não tente sair da crisálida antes do tempo. Ou não ponha gente para pôr a mão onde você está vivendo um processo. Não tente pedir alguém para te tirar do processo que Deus te colocou. Não tente jogar a sua carga em cima de outra pessoa para ser mais fácil para você. Decida viver o processo. Em Mateus 11:12 diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. O reino de Deus, ele precisa ser tomado à força. Se nós queremos chegar lá, porque se você não quer chegar no reino de Deus, aí você realmente não precisa fazer nada. Mas se você tem esse desejo de chegar nas regiões celestiais e viver o que Deus te projetou para viver, você precisa se esforçar. Você não pode fazer corpo mole. Em João 3:3 diz: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Nós não podemos morrer como nascemos. Nós precisamos passar por essa histogênese de nascer de novo, nascer uma nova criatura, para assim a gente conseguir ver o reino de Deus. Esse processo, ele é doloroso, é apertado, é desconfortável. As tribulações que a gente passa realmente não são fáceis, mas o nosso combustível, como eu disse, é a perseverança, é a nossa fé que o Senhor permitiu aquela situação para trabalhar algo em nós, ou para trabalhar algo em quem está nos assistindo passar pela prova. Mas hoje em dia é muito mais fácil fazer isso. Você entrega a sua cruz e segue seu caminho. Porque, gente, isso é uma coisa tão... A religião, muitas vezes, ela conforta. Ela coloca panos quentes nas coisas. Mas Jesus confronta. Jesus confronta. E esse confronto nem sempre é fácil. É uma cruz que você tem que carregar. Né? Você tem que pegar a sua cruz e seguir Ele, é o que Ele manda. Só que não é fácil. E é onde muitas pessoas hoje estão voltando para trás. Estão evitando passar pelo período da crisálida e voltando a ser lagarta eternamente. O confronto é necessário para a transformação, mas muita gente quer ser lagarta o resto da vida. Em Tiago 1:2-4 diz: meus amados irmãos, considerei motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé ainda mais perseverança, e a perseverança deve ser em plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que falte virtude alguma. Se a borboleta receber ajuda para sair do casulo, ela nasce deformada. Ela não nasce daquela maneira ali, ó, completos e aperfeiçoados. Ela não nasce completa e aperfeiçoada. Ela nasce manca de uma asa, às vezes, ou ela não consegue se alimentar, porque a tromba da borboleta, quando ela nasce, quando ela sai do casulo, ela é dividida em duas, assim, nesse formato. E nesse processo de se rebater e se esforçar para sair do casulo,
ela cria musculatura, né? E esse movimento dela, ela consegue colocar um em cima do outro, e eles se encaixam, formando uma espécie de canudo, que é onde ela enfia aquilo na flor para se alimentar. Quando você ajuda uma borboleta a sair do casulo, ela não consegue fazer isso, e ela morre de fome. Então, que a gente não coloque a mão onde Deus... Não estou falando que você não deve ajudar o seu irmão, né? A palavra de Deus diz que a gente deve ajudar, que a gente deve carregar uns fardos dos outros. Mas que a gente precisa buscar discernimento de não enfiar a mão onde Deus está tratando. E também, quando Deus está tratando com nós, da gente querer abandonar e pedir para alguém fazer aquilo que é para a gente fazer. Né? A gente precisa ter isso para que assim a gente seja aperfeiçoado e completo. Do jeito que Deus projetou que fosse. Mais empatia e sensibilidade, menos julgamentos e hipocrisia. O Senhor falou isso comigo com relação à situação do nosso próximo. Né? É muito mais fácil a gente julgar e ser hipócrita e dizer que a gente faria diferente, né? Do que ter sensibilidade e empatia pela dificuldade que o outro está vivendo. Né? E o Senhor falou isso comigo. Com relação, só quem já virou borboleta entende quem ainda está passando pelo processo. Quando você consegue chegar na maturidade, na sua fase madura de crente, você consegue entender quando o seu irmão pisa na bola lá atrás, porque você já passou por aquilo. Então, você só consegue entender isso sem fazer julgamento, sem ser hipócrita, apontando o cisco no olho do seu irmão, quando você entende que você viveu aquilo. E assim você vai ser referência para ele. Você vai buscar, você não vai julgar, você vai ser sensível à dificuldade dele. Você não vai ser hipócrita, mas você vai ter empatia sobre aquela dificuldade. Porque você entende aquele processo, porque você já viveu. Todos nós já vivemos aquilo. Todos nós já vivemos no pecado. Tínhamos dificuldade de congregar, tínhamos dificuldade de orar, tínhamos dificuldade de ler a palavra de Deus. Mas hoje, se conseguimos, nós não podemos julgar aqueles que estão mais fracos. E sim ajudá-los, né? Ser exemplo para eles, incentivá-los a viver o processo. Células imaginais. Quando a lagarta ainda é lagarta, antes ela entrar no casulo, antes ela se transformar em uma borboleta, Deus colocou nela células que se chamam células imaginais. São células que são colocadas em pontos estratégicos do corpo dela, mas que ela não sabe que está lá. E que ela não consegue desenvolver enquanto ela é lagarta. Ela só consegue desenvolver essas células depois que ela entra na crisálida e que acontece aquele processo de derretimento da lagarta. Então, essas células são acionadas para virar as coisas superiores. Para virar aquela visão aguçada, a sensibilidade que ela tem nas patas, porque ela tem um olfato extremamente aguçado. Então, quando ela vai botar os ovos, olha que lindo isso. Ela sabe exatamente onde está a planta hospedeira. Ela conhece a planta que ela tem que botar os ovos. Então, ela vai com as patinhas dela e ela cisca em cima da folha. Quando ela cisca em cima da folha, o cheiro da folha sobe e ela tem certeza que aquela folha vai alimentar os ovos dela. Então, essas coisas, elas estão nessas células imaginais que a lagarta nem sonhava que tinha. E assim somos nós. Em Eclesiastes 3:11 diz: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. O ser humano, o cristão imaturo, né, aquele que está começando no evangelho, ou aquele que está com dificuldade de se amadurecer, ele não consegue compreender muitas coisas que o Senhor colocou nele, porque ele só vai compreender e ele só vai conseguir desenvolver essas células imaginais que o Senhor colocou dentro dele na fase adulta. Ele só consegue desenvolver algumas coisas quando ele se torna uma pessoa madura. E o que são os atributos que Deus colocou dentro de nós, que na fase imatura a gente não consegue colocar em prática? A nossa ousadia. Nós não conseguimos ser ousados se a gente não for maduro. Nós não temos o temor a Deus, o cuidado com as coisas do Senhor enquanto nós somos imaturos. Nós não temos graça e nós não conseguimos desenvolver fruto de espírito sem maturidade. Porque fruto de espírito é coisa para gente madura.
Gente imatura não consegue produzir fruto de espírito. Como que uma pessoa imatura, por exemplo, vai desenvolver paciência? Assim que acontecer alguma coisa, pisou no calo dela, ela chuta o pau da barraca. Como que uma pessoa imatura vai desenvolver um ambiente de paz? Ela não consegue. Somente pessoas maduras conseguem desenvolver fruto de espírito. O novo nascimento, que é quando ela realmente consegue e ela sai da crisálida. Em 2 Coríntios 5,17, eu já li isso, mas eu vou ler de novo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. A lagarta não lembra de quando ela era borboleta. A borboleta não se lembra de quando ela era lagarta, desculpa. Ela não se lembra porque ela é nova criatura. Ela não precisa mais daquelas perninhas curtinhas, aquele olho michuruca, porque agora ela já é borboleta. Então, que se a gente realmente nascido em Cristo e nova criatura somos, que deixemos as coisas para trás, a falazada fiada, a fofocaiada, a maledicência, a blasfêmia, que a gente deixe essas coisas para trás e siga, o propósito, as coisas maiores. A gente deixa as coisas pequenas para trás, né? Eu já tive uma experiência com o Senhor, até compartilhei com a Suzy, que eu tive essa experiência que o Senhor me mostrava uma pessoa acorrentada. Só que ela estava acorrentada pelos pés, só que ela estava acorrentada num graveto. Só que ela só conseguia olhar para o tamanho da corrente. Ela não conseguia ver que ela estava acorrentada a um graveto. Por quê? Ela estava apegada a coisas só no processo em si. Ela não conseguia entender que se ela fizesse assim com a perna, ela saía. Então, que a gente continue fluindo e não deixando que coisas nos prendam, que nos distraiam e que venham nos destruir. Mas que a gente se liberte disso e passe a viver o que Deus tem para nós. Como eu já disse no início, né, a lagarta só se torna borboleta quando ela decide viver o processo. Então, essa é uma decisão pessoal. Não tem como ninguém fazer isso por nós. Nós temos que desenvolver uma disciplina de devocional. Nós temos que desenvolver uma rotina de oração. Nós temos que desenvolver a busca em estudar a palavra de Deus. Isso depende de você. Isso depende de cada um de nós. É uma decisão pessoal. Você tem que matar o seu eu. Matar a sua vontade, matar os seus desejos ocultos, crucificar a sua carne. Ninguém pode interferir no processo, porque se interferir no processo, você vai sair defeituoso, não vai chegar no jeito que tem que ser, e tem que te trazer transformação. Amém? E para terminar, o Senhor sempre fala muito comigo nessa área, eu gosto muito de estar sempre reforçando isso. A questão da multiplicação. Quando nós atingimos a maturidade, há uma necessidade de multiplicação. Como eu disse que a lagarta não se multiplica, ela não tem sistema reprodutor, ela não acasala, ela não põe ovos. Só a fase madura dela, a fase adulta dela, a borboleta. Do mesmo jeito somos nós. Na nossa fase imatura, a gente não consegue multiplicar crente, não. Porque a gente não sabe falar, a gente não sabe se comportar como convém, a gente não sabe manejar a palavra como convém, porque isso nunca foi a nossa prioridade. Quando alguém liga para a gente, quando liga, não vai pedir para orar, porque a pessoa não consegue ver em você alguém maduro. Então, quando você passou por esse processo, porque esse processo, gente, ele é eterno. Não é uma vez só que acontece, né? Nós passamos pela metanoia, transformação da nossa mente, o processo de estar sempre crescendo algo diferente em nós, evoluindo no Senhor e buscando os propósitos dele. Isso é a nossa vida toda até ele voltar. Isso não vai ser uma vez e parou. Né? Nós precisamos sempre, é um processo contínuo de amadurecimento. Nós nunca vamos parar de amadurecer no Senhor até que ele venha nos buscar. Só que
quando a gente passa por esse primeiro processo e a gente entende que os processos são importantes para o propósito acontecer, a gente tem a necessidade de multiplicação. Isso acontece de uma maneira inerente, sem que a gente force. Porque quando você tem raiz, os frutos são consequência. Quando você tem uma raiz bem alimentada, você não precisa esforçar para você plantar uma semente no coração de alguém, porque aquilo é tão genuíno, é tão da sua natureza, que você vai pôr gasolina no seu carro, você encontrou com alguém, alguma coisa a pessoa vai sair diferente ali. O Espírito Santo de Deus vai constranger e vai convencer de alguma maneira, às vezes no seu bom dia. Então, quando você tem raiz e você é bem nutrida nisso aqui, em oração, e que você, em busca do Senhor, os seus frutos são automáticos. A mesma coisa acontece com a borboleta. Quando ela chega na fase adulta, automaticamente o sistema reprodutor dela se desenvolve e ela sente a necessidade de multiplicar. E como eu disse, ela tem a sensibilidade em onde ela vai colocar o ovo dela. E onde ela vai colocar o ovo, e ele vai ser bem alimentado, ele vai crescer, ele vai virar uma larva, vai começar o processo de novo, e vai nascer outras borboletas que vão botar outros ovos, e assim vai virar uma infestação de borboleta. Assim somos nós. Nós temos que ter essa necessidade de falar do que Deus fez nas nossas vidas com as outras pessoas. Em Atos 2:47, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor o que iam sendo salvos. Amém? Se a partir do momento que a gente entende isso, o Senhor vai fazendo em nós. É Ele que faz, gente. Não vem nada de nós, não é nada da nossa capacidade intelectual, da nossa oratória, ou da maneira como a gente é simpático ou comunicativo. O Senhor usa o que a gente tem. O Senhor usou Davi naquelas pedrinhas que ele tinha. Ele não precisou da armadura de Saul. Deus quer nos usar naquilo que Ele nos deu. Então, não pense, não, mas é que eu não sei falar direito, eu tenho medo da pessoa me perguntar. Não pense nisso. Faça igual a borboleta. Sinta a presença de Deus, sinta o direcionamento, coloque os ovos. E o resto, quem faz é o Senhor. Amém? Obrigada pela oportunidade. Gostaria de fazer uma oração para vocês. Fiquem todos de pé, por favor. Pai, a Tua palavra foi lançada em cada coração aqui, Pai. E nós sabemos que a Tua palavra, Senhor, tem que gerar transformação. Que não seja de mim, Senhor, do que eu falei, mas que as pessoas que estão aqui, Senhor, me ouvindo aqui, me ouvindo em casa, sejam constrangidas, Senhor. Sejam cada vez mais transformadas pelo poder da Tua palavra e convencidas de áreas que elas precisam mudar, de áreas que elas precisam aceitar o processo, de áreas que elas precisam entender, que elas precisam viver aquilo para chegar ao propósito que o Senhor tem para elas, Senhor. Continua direcionando e dando sensibilidade de não ouvir, dando sensibilidade em ouvir a Tua voz, Senhor, e ser direcionado pelo Teu Espírito. Dê, Senhor, a cada pessoa que está aqui, cada homem, cada mulher, cada jovem, Senhor, cada pessoa que está ouvindo através da live, sabedoria, assim como o Senhor fez, Senhor, com Salomão. Dá sabedoria a ele, Senhor, no entrar, no sair, no falar e no calar, Senhor, para que eles possam, Senhor, cumprir em plenitude, sem prejuízo algum, o propósito que o Senhor tem na vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada.